Rússia acusa a Ucrânia de ter abatido avião militar com prisioneiros ucranianos. Kiev pediu que não sejam tiradas conclusões precipitadas. E você vai ver também. O presidente da Argentina, Javier Milei, enfrentou a primeira grande greve geral contra o rígido ajuste fiscal do governo. São Paulo abriu licitação para a instalação de mais de 600 radares nas rodovias estaduais. Brasil teve crescimento significativo na adulteração da gasolina e do etanol por um combustível que traz sérios riscos à saúde. No futebol, Al Nassr da Arábia Saudita está de olho em outro jogador brasileiro que atualmente é do Manchester United. Tudo isso e mais você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. A partir de agora você fica mais atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A Rússia acusou a Ucrânia de ter abatido nesta quarta-feira um avião militar russo na região de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, com 65 prisioneiros ucranianos. Kiev pediu para que não sejam tiradas conclusões precipitadas. A bordo estavam 6 tripulantes, 3 militares russos e 65 prisioneiros ucranianos, que seriam trocados por prisioneiros de guerra russos. Moscou afirmou que não houve sobreviventes do incidente, ocorrido perto da cidade de Yablonovo, em território russo, a 45 quilômetros da Ucrânia. A liderança ucraniana sabia muito bem que, de acordo com a prática estabelecida, hoje os militares ucranianos a serem trocados seriam transportados por aviões de transporte militar para o campo de aviação de Belgorod. O regime nazista de Kiev deu este passo, perseguindo o objetivo de culpar a Rússia pela morte dos militares ucranianos. Testemunhas relataram ter ouvido uma explosão. A região de Belgorod sofre frequentemente ataques de mísseis e drones ucranianos em resposta a vários bombardeios russos na Ucrânia desde o início da operação militar russa em 24 de fevereiro de 2022. O governo ucraniano pediu à imprensa e aos cidadãos do país que não tirem conclusões precipitadas. Os serviços de inteligência militar da Ucrânia afirmaram hoje que não têm informações confiáveis sobre os passageiros do avião russo derrubado. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, qualificou o caso de ataque terrorista. O presidente da Argentina, Javier Milei, enfrentou hoje a primeira grande greve geral do governo, apenas 45 dias após a posse. A manifestação é contra o rígido ajuste fiscal e o gigantesco plano de reformas de leis em vigor há décadas. Os manifestantes se reuniram desde cedo com faixas que carregavam frases como "o país não está à venda" para participar da manifestação principal em frente ao Congresso. O protesto rejeita as alterações por decreto do regime trabalhistas promovidas por Milei, que limitam o direito à greve e afetam o funcionamento dos sindicatos. A greve geral foi convocada pela maior central sindical da Argentina, a Confederação Geral do Trabalho, de orientação peronista, com o apoio da segunda maior, a Confederação dos Trabalhadores Argentinos. É a primeira manifestação nacional contra o governo e as drásticas medidas para conter a inflação anual de 211%, um recorde em 30 anos. O megadecreto tem 366 artigos, introduzindo várias mudanças na antiga e consolidada legislação trabalhista argentina, em especial sobre o direito à greve. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu as primárias do Partido Republicano no estado de New Hampshire, de acordo com a projeção da agência de notícias Associated Press. Trump derrotou a outra única concorrente, Nikki Haley, ex-embaixadora norte-americana na ONU. No momento, Trump está com pouco mais de 54% dos votos e 11 delegados, contra 43% da concorrente, que possui 8 delegados. Em um discurso para seus apoiadores, Haley parabenizou Trump e disse que vai continuar na corrida, pois a disputa presidencial está longe do fim. Já Donald Trump abriu seu discurso de vitória zombando de Haley e também chamou sua concorrente de impostora.
Os eleitores de New Hampshire são considerados independentes e moderados, e por isso os analistas da política dos Estados Unidos diziam que essa etapa das primárias é uma das melhores chances de Haley. A vitória de Trump foi impulsionada pela votação nas pequenas cidades do estado, onde mora a maioria dos eleitores que participaram das primárias. Segundo estimativas, a maioria dos eleitores republicanos no estado não tem diploma universitário. Entre esses, cerca de 2/3 votaram em Trump. Sendo assim, ele conquistou cerca de 7 em cada 10 eleitores republicanos que se identificam como conservadores. Trump foi apoiado por eleitores do Partido Republicano que dizem que, para eles, os problemas mais importantes são a imigração ou a economia. Antes da votação em New Hampshire, Trump já havia vencido a primeira primária. Depois dessa votação, 2 outros pré-candidatos deixaram a corrida. Essa é a primeira vez que um pré-candidato do Partido Republicano vence as 2 etapas iniciais da corrida pela nomeação do partido. O ano de 2023 foi marcado pelo crescimento da adulteração da gasolina e do etanol por um combustível altamente corrosivo que traz sérios riscos à saúde humana e danos significativos aos veículos: o metanol. Pois é, o ano de 2023 foi marcado pelo crescimento da adulteração da gasolina e do etanol por um combustível altamente corrosivo, que traz sérios riscos à saúde humana e danos significativos aos veículos. Sabe qual é? O metanol. Essa substância corrosiva usada para a fabricação de laminado de plástico é capaz de gerar danos profundos ao motor do automóvel em apenas um abastecimento. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, a substância ficou comum entre as quadrilhas de fraude a combustíveis. O painel do Programa de Monitoramento da Qualidade do Combustível, da ANP, em 2023, mostra que de 477 amostras de combustíveis adulterados, 32 estavam batizadas com metanol. Apenas em agosto do ano passado, a ANP apreendeu 863 mil litros do produto. E as ações aconteceram em postos no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e no Paraná. A primeira recomendação dos especialistas para evitar consumir combustível fraudado é desconfiar de preços muito baixos e também pedir a nota fiscal ao abastecer, e não apenas a via do cartão, como acontece com frequência. A gente precisa tomar muito cuidado na hora de abastecer o automóvel para que não caiamos em nenhuma fraude. Vamos voltar para São Paulo? E depois do intervalo você vai ver. Quem quer economizar na alimentação é bom aproveitar a queda de preço de uma proteína muito consumida pelos brasileiros. E ainda, Al Nassr da Arábia Saudita está de olho em outro jogador brasileiro que atualmente é do Manchester United. Nós voltamos já já. Estamos de volta agora às 18h42. Os casos de sarampo na Europa dispararam no ano passado. Segundo o levantamento divulgado hoje pela Organização Mundial da Saúde, foram mais de 30 mil registros, um número que também é 30 vezes maior quando comparado a 2022. A alta fez a OMS emitir um alerta aos países para que intensifiquem suas campanhas de vacinação. O aumento não foi só visto no número de casos, mas também nas hospitalizações. Foram cerca de 20 mil. Os especialistas afirmam que para conter a transmissão e prevenir a propagação, são necessários esforços urgentes de vacinação. O aumento dessa doença viral, que é altamente contagiosa, aconteceu principalmente por conta da queda das coberturas vacinais durante os anos de pandemia da Covid-19. O impacto foi grande e levou a um grande número de crianças não vacinadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 2 milhões de recém-nascidos na região europeia não foram devidamente protegidos contra a doença entre os anos 2020 e 2022. Para evitar o ressurgimento do vírus, pelo menos 95% das crianças devem estar vacinadas. Mas as consequências não ficam apenas na subida de casos. Elas também impactaram na mortalidade da doença. No ano passado, o mundo registrou quase 50% de aumento no número de mortes ligadas ao sarampo.
Ao menos 130 mil vidas foram perdidas pela doença. Na maioria das vezes eram crianças. A principal arma para combater o sarampo é com a vacina tríplice viral. São 2 doses, aplicadas ainda enquanto bebês. Além da doença, ela também protege contra a rubéola e a cachumba. No Brasil, ela faz parte do calendário de rotina de imunização das crianças. A primeira aplicação é feita já aos 12 meses e a segunda aos 15. Em novembro do ano passado, o Brasil alcançou 74 semanas sem a confirmação de nenhum novo caso. Isso levou o país a deixar o status de endêmico e passar para a pendente de reverificação da doença. O termo pode parecer complicado, mas na prática tem um significado muito especial. Isso quer dizer que o Brasil carrega o status de país livre do sarampo. 3 pessoas morreram, 15 foram presas e 2 menores de idade apreendidos hoje de manhã em Cubatão, no litoral paulista. Eles roubaram um caminhão com uma carga de cigarros avaliada em 7 milhões de reais e quando descarregavam o produto foram abordados por policiais civis e militares quando houve troca de tiros e tentativas de fuga. O motorista do veículo tomado como refém foi localizado e solto a 130 quilômetros de distância do local onde tudo aconteceu. E agora preste atenção nessa notícia que é muito importante para quem trafega em São Paulo. O governo do estado paulista abriu uma licitação para a instalação de novos radares nas rodovias estaduais. E o número impressiona. Esse dispositivo, muito conhecido entre os motoristas, terá uma maior implementação no estado de São Paulo. Isso porque a ideia é instalar só no primeiro semestre desse ano 649 radares em rodovias estaduais paulistas. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagens, os investimentos chegam a 197 milhões de reais. Ainda segundo o DR, os equipamentos atuais serão substituídos por dispositivos mais modernos. Uma das novidades vai ser a adição de uma tecnologia que permite a leitura automática de placas. Além disso, também vão exercer a função de contagem de veículos com capacidade de transmissão de informação em tempo real para o departamento. Mas os radares não são de todo mal e evitam uma série de acidentes. Além disso, é importante dizer que esses radares contam com uma tolerância que nem todo motorista conhece. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, essa tolerância acontece por conta de uma margem de erro do aparelho de medição. Afinal, eles não são 100% precisos. Como já divulgado antes, atualmente, para as vias onde a velocidade máxima permitida é de até 100 km por hora, por exemplo, os radares geralmente têm uma tolerância de 7 km por hora. Isso significa que se o veículo estiver em uma via com o limite de 50 km por hora, o radar só registrará a infração quando a velocidade atingir 57 km por hora. Já em caso de uma pista com velocidade maior que 100 km por hora, a tolerância passa a ser de 7%. Ou seja, um exemplo é a Via Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo e tem velocidade máxima de 110 km por hora. A tolerância nos radares é de até 118 km por hora. O aumento das vendas nos supermercados, hipermercados e atacarejos foi de 3,1% no ano passado. Segundo a Associação Brasileira do Setor, o resultado foi melhor que o esperado. Dezembro foi o que mais superou as expectativas com o comércio da época de Natal. Os consumidores compraram 10% a mais que no mês anterior. E para quem está em busca de economizar na alimentação, esse é um bom momento para incluir ainda mais ovos nas receitas. Os preços caíram. O ovo é a opção coringa no cardápio do brasileiro. E o preço deste item, que é um dos mais versáteis, vem caindo neste início de 2024, segundo pesquisa do CPA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A queda é de 3,26% nos valores praticados nos ovos vermelhos e 1,14% nos brancos. E se por um lado a cotação está em baixa no mercado doméstico,
Por outro, as exportações não param de crescer. Foram embarcados para o exterior mais de 25 mil toneladas de ovos, incluindo os produtos in natura e processados. A quantidade é 3 vezes maior que do ano de 2022, a mais alta dos últimos 11 anos. E parte desse aumento é reflexo dos casos de gripe aviária que prejudicou a produção de diversos países, fazendo com que a demanda internacional fosse redirecionada ao Brasil. Este empresário possui uma loja especializada na comercialização de ovos há 15 anos. Ele explica que as constantes ondas de calor que vêm ocorrendo no país, aliadas ao preço da saca do milho, que é a principal fonte de alimentação dos aviários, têm afetado o valor de revenda do produto no mercado interno. O clima hoje não está propício para trabalhar com ovo. Então a gente aqui cuida para pedir toda semana o produto e já sair com ele na semana, não ficar com estoque. Marisete é empreendedora no ramo de salgados e 90% dos produtos levam ovos nas receitas. Por isso, o valor pago por ela no item interfere demais no resultado para o cliente. Afinal, por dia, ela usa 2 dúzias para fazer as encomendas. Quando não é na massa, é para pincelar, para assar, né? Então, basicamente o ovo e o trigo são os principais. Só que daí também não dá para comprar muito, né? Então, toda semana você tem que buscar as ofertas nos mercados e aproveitar. Daí compra 3, 4, 5 cartelas por semana, né? Mas para estocar não dá. Seja então para venda ou para consumo próprio, o ovo está longe de ser um coadjuvante na mesa da população. Uma proteína acessível e fundamental para a nutrição. E agora vamos falar de futebol. Nesta quarta-feira teremos o início do Campeonato Mineiro com Atlético Mineiro e Cruzeiro em campo. Aqui em São Paulo, Palmeiras vai em busca da sua primeira vitória na temporada. E quem vai trazer mais informações sobre o futebol é o nosso repórter jornalista Igor Ciconello. Boa noite, Igor. Boa noite, Beatriz, e a todos que nos acompanham. O Palmeiras, atual bicampeão paulista, vai em busca dos seus primeiros 3 pontos no campeonato. E para isso, vai contar com o apoio do seu torcedor no Allianz Parque. Até o momento, 20 mil ingressos foram vendidos para o jogo de daqui a pouco, contra a Inter de Limeira. Para a partida, o técnico Abel Ferreira ganhou 2 boas opções. Piquerez e Gabriel Menino voltaram a treinar com o elenco principal nesta semana e estão à disposição do treinador. No ataque, a novidade pode ser Bruno Rodrigues, que foi bem contra o Novo Horizontino e hoje pode começar o jogo como titular. E hoje também, Beatriz, tem jogo do Corinthians. O alvinegro vai até o interior para enfrentar o Ituano após vencer o Guarani no fim de semana. O Timão vai em busca da sua 2ª vitória consecutiva para manter a liderança do Grupo C do estadual. Vale lembrar, essa é a primeira vez que os times se encontram desde as quartas de final do Campeonato Paulista do ano passado, quando o Galo de Itu derrotou o Timão nos pênaltis em plena Neoquímica Arena. Ainda sobre o Campeonato Paulista, na noite de ontem, o São Paulo empatou com o Mirassol fora de casa por 1-1. Igor, como que está a preparação do Atlético Mineiro e do Cruzeiro para o Campeonato Mineiro? Beatriz, o Cruzeiro vai enfrentar o Vila Nova fora de casa. O principal objetivo do clube nesta temporada é voltar à final do campeonato estadual. E nada como uma boa vitória na noite de hoje para animar o torcedor. A Raposa também tenta evitar o maior jejum de títulos do Mineiro no século. Já são 4 anos sem conquistas. A última vez que o clube ficou tanto tempo sem ganhar um campeonato estadual foi na década de 70. Do outro lado, o Atlético Mineiro joga fora de casa contra o Patrocinense. O Galo é o grande favorito para conquistar o estadual e, de quebra, faturar o pentacampeonato consecutivo, feito que não acontece há 40 anos. E um bom desempenho na primeira fase é visto como essencial para carregar uma vantagem importante para a fase mata-mata.
Por isso, o jogo de hoje é fundamental para que o time de Felipão ganhe confiança. E falando agora sobre o mercado da bola. É verdade que tem jogador da seleção brasileira a caminho da Arábia Saudita, Igor? É, Beatriz, os árabes não brincam em serviço e o novo alvo do Al Nassr é o volante Casemiro, multicampeão no Real Madrid que hoje atua no Manchester United. Para convencer o brasileiro de ir jogar no clube, os saudistas contam com a ajuda de Cristiano Ronaldo, que atuou com o volante no Real Madrid e no próprio Manchester United. Por isso, nos próximos dias, o astro português deve mandar o famoso "Oi sumido, saudades" para o volante no WhatsApp. Cá entre nós, Beatriz, negar um pedido do Cristiano Ronaldo é quase impossível. E falando em WhatsApp, hoje pela manhã recebi uma mensagem de bom dia do Cristiano Ronaldo no meu celular. Assim como todos os dias, né, que ele costuma fazer, né? E eu pedi para ele mandar os cumprimentos para os fãs brasileiros. Vamos acompanhar aí a mensagem. E aí, pessoal, galera do Brasil, tudo bem? Tudo jóia? Sim! E olha só, depois dessa mensagem do Gajo, é difícil o Casemiro querer continuar na Inglaterra em vez de ir para a Arábia Saudita ganhar um pouquinho só a mais de dinheiro. Beatriz, por hoje essas são as minhas informações. Eu volto amanhã e um forte abraço para você e para todos que nos acompanham. Ô Igor, eu tô vendo que não é só a Arábia Saudita que brinca em serviço não, viu? Obrigada pelas informações e até amanhã. Até amanhã. O Jornal das 18h30 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Outras informações você acompanha no Jornal das 22h. Eu e Alexandre Giaquetto esperamos por você. Uma ótima noite. Tchau.